SBT Rio. Oferecimento Pilão, o café forte do Brasil. Aniversário Inter, todo dia 10 ofertas surpresas. Olá, meu Rio de Janeiro que pisca nas imagens para você. São imagens exclusivas das marcas do resultado do conflito que aterroriza o Complexo do Alemão desde o fim de semana. Com exclusividade, o repórter Eduardo Oliveira, o cinegrafista Paulo César Júnior e o nosso querido Estevão percorreram becos e vielas da comunidade Nova Brasília, inclusive a temida Rua 2, que aparece agora nas imagens. Segundo as informações, parece mais uma cidade fantasma, com medo de tantos confrontos entre policiais e traficantes. O comércio está fechado, as escolas estão fechadas, alunos sem aula e moradores sem saber o que fazer, principalmente naquela região do Complexo do Alemão. O clima por lá é de medo. Crianças foram para a escola, escolas municipais, e voltaram para casa. Eu recebi informação hoje dos meus amigos que moram no Complexo do Alemão que eles não conseguem nem ir ao supermercado. Estão sem luz e não conseguem nem fazer compras, com alimentos estragando dentro de casa. A gente vai ao vivo daqui a pouco, direto para a região do Complexo do Alemão, para saber qual é a perspectiva de paz para esses moradores. Câmera 3, olá, boa tarde, meu povo brasileiro carioca. Chama a buzina que a gente tá aqui para fazer sabe o quê? Para mostrar a realidade desse Rio de Janeiro, para botar o dedo na ferida que você já tá acostumado. Aqui a gente não tem papa na língua, não. A gente cobra, fala o que tem que ser falado. Daqui a pouco a gente vai direto ao Complexo do Alemão. Mas agora, uma situação curiosa, tá? A demolição de mansões, mas não é casinha bonitinha que a gente conhece, não. É mansão daquelas bitela em Búzios, vira atração turística. As casas custam até 3 milhões de reais, mas foram condenadas pela Defesa Civil. Veja na reportagem especial de Janaína Garcia. Rodou. A beleza da praia não é mais o principal atrativo de turistas e moradores de Búzios. Agora, o que mais chama atenção na cidade é a operação de desabamento das mansões, que correm o risco de desmoronar. Dezenas de pessoas passam no local diariamente para ver o que está acontecendo. A tragédia de acabar a sociedade, as famílias que moravam aqui. Um momento muito doloroso para a sociedade buziana. Parei só para viver, né? É triste a gente ver. A demolição, programada para as 7 da manhã de sábado, começou com 2 horas de atraso. Somente um trator foi utilizado para o trabalho. Em menos de 5 minutos, o estabelecimento comercial foi abaixo. A empresa responsável pela demolição decidiu derrubar o imóvel que existia aqui para abrir o caminho e preparar o terreno para ter acesso às casas que correm o risco de desmoronar. É um custo bem elevado. Um custo elevado para o contratante, que é o dono dos imóveis lá de cima, das casas, e um custo também incalculável para os proprietários dos imóveis aqui de baixo. Seu Rubens, de 84 anos, é morador dessa casa e proprietário de um comércio que fica bem abaixo das mansões. Há uma semana ele teve que sair da residência e não pode trabalhar. Diariamente ele vem até o local para acompanhar o andamento dos trabalhos. Eu tenho que aguardar os acontecimentos. Ou vai cair ou não vai cair, tem que esperar um resultado disso aí. As casas ficam em um condomínio de luxo e estão avaliadas em cerca de 3 milhões de reais cada. O terreno começou a ceder no domingo. De lá para cá, já houve um deslocamento no solo de mais de 1,5 metro. Deixa eu só ver se eu entendo. Os caras têm grana pra burro, porque o cara que constrói uma mansão de 3 milhões em Búzios só pra passar o verão, uma casa de veraneio, é porque tem muita grana. O cara constrói uma mansão numa área de risco, o troço começa a desabar e tem comerciante, morador buziano, morador de Búzios, que tá lá embaixo sofrendo com medo de perder o próprio comércio.
Aí eu volto a tocar num ponto aqui que a gente já mostrou. Não é só questão da região dos lagos, não. Tem a Costa Verde, Angra dos Reis, gente famosa que constrói casa em área verde, em área proibida, em área de mata florestal e tudo mais. E neguinho faz assim, ó. Não olha, né? Finge que não olha porque tem muita grana, porque é famoso e tudo mais. Aí acontece isso que a gente tá vendo aí. Não é só em Búzios, não, tá? Região dos Lagos também tá assim, ó. Atenção, passageiros tiveram que andar nos trilhos hoje pela manhã por causa de pane nos trens. Tem a imagem aí, você no SBT Rio jogou a imagem, mandou pra gente pelo WhatsApp, um telespectador, e mostra aí os passageiros andando pelos trilhos, como você tá vendo nas imagens. A pane, segundo as informações, aconteceu por volta das 8h30 da manhã, ainda considerado horário de pico na estação de São Cristóvão. Segundo a Superfria, ou melhor, a Supervia, a composição saiu da central em direção a Queimados, apresentou problemas no equipamento que liga o trem à rede aérea e aí sim causou todo esse problema. A composição ficou cerca de 10 minutos sem energia. Por causa dessa pane, os ramais de Japeri e Santa Cruz tiveram esses atrasos. A AGETRANSPO é aquela agência de transporte que serviria para regular os serviços públicos, mas não serve coisa nenhuma, abriu um boletim para apurar as causas do acidente. Eles vão avaliar a qualidade no atendimento prestado aos usuários e os procedimentos adotados pela concessionária para o reestabelecimento da circulação. Eu fico até gaga, porque pelo amor de Deus, né, AGETRANSPO? Como que é a nota? Repete aí para mim, Diego, no meu ouvido. Vai avaliar a qualidade do serviço prestado durante a pane? Aos funcionários em tudo? A quem ficou pelo meio do caminho? Tá, ao geral. Vocês mandam essa... Eu tenho impressão que vocês ficam com essa nota pronta. Como dá toda hora problema na Supervia, assim que acontece, vocês nem esperam a gente pedir, né? Vocês já mandam essa nota, né? Aí é pane, é tudo mais. O que estão me alertando lá em cima é que durante a Copa a gente não viu problema nenhum, né? Foi só terminar a Copa, a gente registrou na semana passada já um problema e agora mais uma vez o usuário andando pela via aí, é pedregulho, é trem passando, é poeira na cara, trabalhador já vai 8h30 da manhã feliz da vida pro trabalho, né? E quem deveria, agência reguladora nesse meu Brasil, de meu Deus, é uma vergonha. A AGETRANSPO no Rio de Janeiro, então deve trabalhar embaixo da cama, né? Mas eles não têm vergonha na cara mesmo? Polêmica aqui no SBT Rio. Você vai ver agora inacreditável cena de um motorista de ônibus que se recusa a levar passageiro que seria catador de latinhas. Surreal, né? E ainda teria dito que o coletivo não era caminhão de lixo. Um outro passageiro indignado filmou tudo e o vídeo foi parar na internet. Deixa eu ver. O cara tá fazendo sendo honesto, tudo tá sendo desonesto. Se o cara tivesse te roubando, tu não tava reclamando. Eu tô filmando tudo aqui, tá todo mundo aqui, ó. Todo mundo registrado aqui, que você que não quer trabalhar. Revoltados, os passageiros reclamam da atitude do motorista. Trabalhando também. Qual o problema dele? Você que tá querendo ir a casa. Bora, piloto. O rapaz levanta do banco e ameaça sair. Trabalhando, não sai. Não, ninguém sai. Ele vai ficar. Ele tá trabalhando com as latinhas dele lá atrás. As pessoas mandam o motorista seguir viagem, que se recusa porque o catador de latas continua no coletivo. Aí, você não vai sair com o carro, não? Pô, o cara é trabalhador, pô. O cara tá fazendo nada, pô. O rapaz se levanta novamente e é segurado pelas mãos por um outro jovem. Os dois vão para a parte de trás do carro. Ele não tinha que descer, não. Quem tá errado é o motorista. Os usuários pedem o dinheiro da passagem de volta e falam que vão sair do ônibus com o rapaz. Faz o seguinte, me dá minha passagem que eu vou descer junto com o carro. Então devolve a passagem de todo mundo. Devolve a passagem de todo mundo porque você não quer sair. Você tá errado, cara. Você tá errado. Você quer tá certo como? Porra, o cara não tá roubando, tá fazendo nada, pô. O cara veio aqui pra pagar a passagem e você não quis aceitar. O motorista ainda fala que quem quiser seguir pode pegar um metrô que fica a poucos metros dali. Ninguém aqui quer ir de metrô, não. Todo mundo pagou passagem pra ir de ônibus. Não é você que escolhe o jeito que as pessoas vão viajar, não. Parada de ônibus, mas não para todos. No último domingo, um rapaz entrou no coletivo da linha 474 da empresa Braso Lisboa com uma sacola cheia de latinhas. Ele quis pagar a passagem, mas o motorista teria se negado a receber o dinheiro, dizendo que ali não era um caminhão da Conurb e que não transportava lixo. Ele só voltou a ligar o carro depois que o rapaz desceu do ônibus. O vídeo foi postado na internet por um dos passageiros que achou preconceituosa a reação do motorista.
Nas ruas, as pessoas também ficaram indignadas com a situação. Tem respeito com o ser humano. Ele não tem que selecionar. Ele tem que ver se há condição, o volume que ele estava levando, se ia atrapalhar alguém. Aí sim, ele não em relação à pessoa em si, né? Motorista há 36 anos, seu Viana, lamenta a atitude do colega de profissão. Esse companheiro não agiu corretamente. A mesma responsabilidade que eu vou ter para com ele é a mesma que eu tenho com esses outros aí, engravatado ou não. Parabéns, seu Ivanir, é isso mesmo. Eu tenho que me conter aqui, mas não vou me conter coisa nenhuma. Pena é não filmar a cara desse sujeito. Porque tu não tem rosto não, tu tem cara. É isso que você tem. Imagina o catador de latinha. Meu Deus do céu, se o senhor estiver me assistindo, o senhor é gente como a gente. O senhor trabalha como eu. O senhor cata lata e eu falo no microfone, não tem diferença nenhuma. Nenhuma. A gente trabalha para sobreviver nesse país de injustiça. Senhor, não sei o nome do senhor, mas senhor catador de latinha tem o mesmo propósito de vida que eu, Isabelle Benito, apresentadora do SBT Rio. O cara paga, pega a latinha, tenta pagar passagem com honestidade e esse motorista, que eu não vou usar a palavra motorista, esse resto de ser humano que se diz atrás do volante, se recusa a transportar um trabalhador. Você imagina a humilhação desse catador de latinha, de ter que descer do ônibus para não incomodar os outros passageiros. Uma coisa me deixa feliz, a atitude desses passageiros. Uma coisa me deixa com esperança no ser humano, a revolta desse jovem de bermuda xadrez, a revolta desse senhor que filma. Sinceramente, a gente fica indignada. Como que isso pode acontecer? E o senhor pensa que o senhor é o quê? O rei da Inglaterra? Pois imagine que o rei da Inglaterra, a rainha, teria muito prazer, porque a gente sabe da educação, de dividir, se tivesse que dividir o ônibus, ficaria tão indignado quanto a gente está aqui. Volta pra mim. A única pergunta que eu deixo aqui, ó. Lixo? Quem é lixo? O catador de latinha ou você, seu lixo atrás do volante? Em nota, o consórcio Intersul lamentou os transtornos causados aos passageiros e diz que a conduta do motorista foi inadequada, não estando de acordo com o treinamento recebido e as normas previstas. A empresa esclareceu que o profissional vai passar por um novo processo para requalificação. Educação tem requalificação? Me passa o nome desse sujeito, me passa o nome aqui, se você Intersul está tão indignado assim, me passa o nome desse motorista para eu dar ao vivo aqui amanhã. Se vocês tiverem vergonha na cara, se vocês estiverem de acordo e contra a atitude dele, eu quero ver a raça de vocês, eu quero ver a coragem que vocês têm, porque eu dou minha cara aqui a tapa. Dá de vocês, dá o nome desse sujeito, aí sim eu vou entender que vocês estão indignados, tão quanto o trabalhador que vocês deram o emprego, tá? Nós vamos agora ao vivo com Eduardo Oliveira, direto do Complexo do Alemão. Pode jogar o Eduardo aqui para mim? Qual lado ele vai estar? Aqui, está aqui. Do Oliveira, boa tarde para você. Hoje você foi direto ao Complexo do Alemão. Foi chamado às pressas por pessoas que confiam no seu trabalho, eu estou sabendo, porque nada de paz mais uma vez, não é? Boa tarde. Boa tarde, Isabelle Benito. E olha só, o clima continua tenso aqui no Complexo do Alemão, em toda a região aqui do Complexo do Alemão e também no Complexo da Penha, diante da morte do traficante Diogo Wellington da Costa, que vai ser enterrado hoje às 2 da tarde no cemitério de Inhaúma. A gente conversou com o coronel Frederico Caldas, que é o comandante das UPPs, ele externou toda a preocupação e também mostrou aí que os policiais estão atentos para o que possa acontecer durante o enterro. Só para você ter uma ideia, Isabelle Benito, durante a madrugada, por volta das 3h30 da manhã, houve disparos contra a base da UPP lá no Morro do Alemão, por volta das 3h30 da manhã, na rua Antônio Rego. Criminosos efetuaram disparos, houve uma pequena troca de tiros entre os policiais que faziam a segurança no entorno ali da base, mas ninguém se feriu e também ninguém ficou preso. E há pouco, Isabelle, por volta das 10 horas da manhã, ali na Nova Brasília, mais disparos foram efetuados contra a sede da UPP lá da Nova Brasília. Apesar de ter cerca de 300 policiais militares, Isabelle, no entorno aqui da Itararé e Itaoca, nós estamos exatamente na divisa, em frente à Coordenadoria de Polícia Pacificadora. E apesar da presença maciça da polícia,
traficantes continuam atentando contra os policiais militares, viu? Portanto, a região continua bastante tensa. Alunos da escola municipal, de várias escolas municipais aqui da região, não tiveram aula por falta de segurança. Algumas escolas abriram, como as estaduais, mas muito poucas escolas, viu, Isabelle? Ô, daqui a pouco eu vou mostrar com exclusividade as imagens que você trouxe aqui pra gente. Eduardo Oliveira foi até a Rua 2, a tão temida Rua 2. Ele andou por lá, parece uma cidade fantasma. Daqui a pouco o Eduardo vou trazer essa reportagem do Eduardo. Pode deixar o Eduardo também com a gente. Doutor delegado Carlos Augusto também foi chamado às pressas por mim, porque eu lembro muito bem o que o senhor falou. Isabelle, não basta efetivo. O Complexo do Alemão é uma situação completamente diferente hoje na nossa cidade. O senhor continua com essa opinião. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Isabelle, é assim. O Complexo do Alemão sofre um ataque, aí enche de pessoas lá, estanca o ataque, aí as pessoas saem porque é cobertor curto, né? Os policiais ainda estão se formando na escola de PMs, então tem que colocar os PMs em outro lugar e aí novamente voltam os ataques. Eu acho que dessa vez tem um motivo. Dessa vez várias coisas aconteceram, mas eu acho que o que aconteceu com o Bebezão, que era uma pessoa extremamente influente no tráfico de drogas, que teme permanecer no local, eu acho que tem tudo a ver. O Bebezão, repito, jamais entraria na comunidade para frequentar uma festa e sair da comunidade se não tivesse uma informação privilegiada de que poderia fazê-lo. Então o Bebezão só foi à comunidade porque houve uma traição em relação às forças de segurança. Então ele foi porque alguém falou, pode ir que você vai sair tranquilamente. E aí ele foi traído. Vou até chamar o Eduardo aqui, que o Eduardo ontem... Isso é uma opinião minha. E não, o Eduardo também acho que concorda com o senhor, não é? Ontem a gente falou sobre isso. Eduardo Oliveira, doutor, tá falando o seguinte, que Bebezão não ia dar mole, Bebezão não ia entrar no complexo todo dominado se não tivessem falado assim, entra que não vai ter nada. É isso que a gente até chegou a falar ontem, né, doutor? Olha, com certeza, Isabelle, até porque ele estava participando de uma festa conhecida como Canitá Folia, ali na região do Canitá, e logo no dia seguinte teve o ataque à base da UPP lá da Canitá e também ao carro da Polícia Militar que ficou incendiado. Ele já estava sendo monitorado também, viu, doutor Carlos, pelos policiais civis, diante de uma investigação, um trabalho de inteligência da Polícia Civil, ele estava sendo monitorado e sendo acompanhado a todo instante. Então, no momento em que os policiais acharam que deveriam dar o bote, foi o que aconteceu, mas ele acabou reagindo, teve troca de tiros, foi baleado na barriga e não resistiu ao ferimento. Doutor Carlos, o senhor acredita então que o Bebezão achou que ia estar tudo bem, mas o setor de inteligência da Civil estava correndo por fora? Alguma informação privilegiada, ele só foi lá porque antes ele se certificou de que nada aconteceria a ele. Ele poderia entrar, poderia sair. Agora, Isabelle, tem muita gente que vende fumaça. Às vezes a pessoa que vendeu essa... O que é vender fumaça? É porque às vezes o policial que está lá não vendeu uma informação para ele, ó, pode ir na comunidade, vai estar tranquilo, você vai sair tranquilamente, eu vou te dar um toque no rádio, coisa tal, usa o rádio tal. Às vezes um policial, ou um mau caráter da vida, um X da vida, um X9, um caguete da vida, chegou e falou, meu irmão, pode ir, que eu vou ficar olhando, eu vou ficar monitorando o andamento da polícia, Portanto, que eu acho que foi a Civil que interviu nessa prisão. Não foram nem os policiais militares. Foi a Civil. Isso, que sempre ajudam a Polícia Civil e vice-versa, diga-se de passagem. Mas eu acho até que foi a Civil. Então, assim, eu acho que teve alguma coisa, algum erro de informação para esse braço forte do tráfico local que tem que permanecer ter acontecido isso, ter sido preso. E daqui a pouco o senhor vai ver, Eduardo Oliveira traz hoje a reportagem pra gente de como ficou a Rua 2, ele caminhou por lá. Du, fica aí de plantão que eu já volto com vocês dois, porque antes eu quero mostrar aqui que presos da unidade prisional da Polícia Militar em Benfica, mais conhecido como Espada BEP, fizeram uma rebelião. As causas seriam a transferência de presos para o complexo penitenciário de Jericinó e, principalmente, as constantes inspeções nas celas para evitar o churrasco, a entrada de uísque, aquela coisa toda que a gente já mostrou aqui. Rafael Paiva, menino da madrugada, conta pra gente. O motivo da rebelião, que começou por volta das 11 horas da manhã desta segunda-feira, seria a transferência de um ex-policial preso na unidade para o complexo penitenciário de Bangu. Parentes de PMs presos foram até a porta da unidade. Eles disseram que os policiais detidos estão insatisfeitos com o novo comando. Não deixa eles à vontade, entendeu? Coisas assim que eles não estão fazendo nada que prejudica o andamento aí dentro, e ele está sendo muito rigoroso com eles, entendeu? Sem necessidade. 2 advogados de presos também estiveram no local, mas foram impedidos de entrar na unidade. Ele disse que agora, nesse momento, por ordem da direção, não pode entrar, mas não sei realmente o que está acontecendo. Cartazes também foram expostos nos pavilhões onde se concentram os detentos.
A tentativa de rebelião aqui na unidade prisional da Polícia Militar em Benfica terminou por volta das 10 horas da noite. A informação é do comando da Tropa de Choque da PM do Rio, que também informou que não houve feridos durante o motim. O policiamento foi reforçado durante toda a madrugada dentro e fora da unidade. Em março deste ano, uma fiscalização na unidade descobriu regalias disponibilizadas aos detentos. Foram encontrados aparelhos de ar-condicionado, micro-ondas e muita cerveja. No esquema ainda entravam celulares, perfumes importados negociados pelos detentos e alimentos de alto padrão. Na denúncia anônima, o termo cafofo era usado para apontar os locais onde as regalias eram escondidas, como tetos e fundos falsos. Na época, tudo era feito com o conhecimento da direção do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar. Eu não entendi nada. Só, Paulinho, não me mata. Enquanto eu vou andar com o meu colega aqui, o Dr. Carlos, eu quero que o Paulinho volte na entrevista lá daquela senhora que coloca exatamente a reclamação, por que eles estão indignados. Doutor Carlos, eles colocaram lá, cadê a imprensa, para mostrar o quê? Se tão, dizem que não são bandidos, mas se estão presos por quem que fica no BEP, literalmente? Tem desde o cara que não bate continência até o cara que leva menor para cima do morro e mata ou não? Normalmente, pequenos delitos, eles ficam em outro local que não o BEP. Então ali é crime? Exatamente. Agora Isabelle, olha só. Desculpa, só pra gente ver aqui, doutor, já tá aqui, e o Diego tá falando dentro do meu cérebro, a entrevista da mulher pra gente entender melhor, que eu sei que o senhor olhou e também ficou com uma cara, com essa cara que o senhor fez, de ouvir o que ela tem pra falar. Qual é a reclamação, minha senhora, do BEP? Solta e fala pra gente em voz alta. Aumenta o volume da sua TV que o Adriano vai aumentar a minha aqui. Solta. À vontade, entendeu? Coisas assim que eles não estão fazendo nada que prejudica o andamento aí dentro, e ele está sendo muito rigoroso com eles, entendeu? Sem necessidade. 2 advogados. Eles não podem ficar à vontade, fazer o que querem, sem comprometer o andamento dali. A ficar à vontade onde? Se isso acontece lá em Bangu e tem rebelião, todo mundo fica pé da vida. Vamos falar certo, né, doutor Carlos? Com certeza. O que é ficar à vontade no BEP, doutor Carlos? Primeiro eu gostaria de falar que aquilo dali, Isabelle, para a pessoa intervir ali, não pode ter rosto. Não pode ser uma pessoa só querendo moralizar o BEP, senão vai morrer. Não adianta, então não pode ter rosto. Tem que ser toda a instituição tentando moralizar aquele local ali. Vários coronéis, vários de patente alta, enfim. Porque senão ali vai morrer. Segundo, eu acho que eu até entendi, ela se expressou mal, não estou querendo defender não, acho até que eu entendi. Mas é por isso que eu fiz a pergunta. Ela falou assim, eles estão acabando com coisas que não haveria necessidade de acabar, ou seja, 8 ou 80, ou eles deixam tudo ou eles não deixam nada. Cerveja é ridículo, ar-condicionado, essas coisas eu acho que, pelo amor de Deus. Agora, de repente, ventilador que fica no chão, como qualquer presídio tem, essas coisas, eu acho que eu entendi, apesar dela não ter sido muito clara, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. E muitas vezes existe um preconceito em cima. Por isso eu quero saber quem são os caras que estão dentro do BEP. Tem cara que que por algum erro de conduta, ainda é um policial militar que a gente não possa falar é criminoso, tá lá dentro? Mesmo que eles tivessem, Isabela, eles teriam alas diferentes, teriam lugares diferentes, é que nem preso provisório e preso definitivo. Você não pode colocar um cara que está preso preventivamente junto com o que já foi condenado. Então, há setores diferenciados, mesmo que eles estejam lá, pequenos delitos estejam cumprindo lá, ou delitos administrativos, perdão, infrações administrativas, mesmo que eles estejam lá, eles não iriam ficar no mesmo local que os perigosos, que os bandidos perigosos. Ah, tá. Então agora a gente tá entendendo, não é porque a gente quer defender também, mas pra gente entender, porque quando ela fala fica à vontade, pode ser se expressando mal e as pessoas logo vão pensar, os caras estão reclamando que não tem churrasco, não seria basicamente isso, pelo que o senhor tá vendo ali, né? Eu acho que ela se expressou mal, eu acho que ela não quis falar o churrasquinho, a cerveja, aquelas coisas todas... E sim questão de sobrevivência. Exatamente, o mínimo do mínimo para que o cara saia dali ressocializado, aquilo dali é para ressocializar, salvar o cara. Se você deixar ele mais bicho solto ainda, vamos dizer assim, uma linguagem bem popular, aí prejudica ainda mais, né? É isso aí. Vamos voltar à história do Alemão. O clima ainda está muito tenso por lá. Segundo os moradores, o tráfico deu ordem para todo mundo ficar em casa, tá? A polícia mandou um grande número de homens para reforçar o patrulhamento na região. Eduardo Oliveira percorreu com exclusividade vielas onde os moradores estão proibidos de circular. Rodou. Ô senhora, sem aula hoje, mais um dia sem aula? Mais um dia. Como é que faz? Levar as crianças para a escola, não tem jeito, para casa, né? Não tem como deixar. Trabalhar e não poder. Difícil, né, senhora? Muito.
Olha, tá aí a informação da professora, difícil querer trabalhar e não poder diante da situação aqui na região do Complexo do Alemão. Apesar do policiamento ter sido reforçado nos principais acessos ao Complexo do Alemão, o clima continua tenso na região. De acordo com as informações do comandante da UPP aqui da Nova Brasília, são cerca de 200 policiais militares espalhados ao longo de toda a rua, que vai em direção à Rua 2, uma localidade conhecida e muito perigosa aqui no Complexo do Alemão. E a gente, portanto, está acompanhando uma das equipes que faz o patrulhamento neste momento aqui no local. E olha só, o comércio, que geralmente estaria aberto neste horário, está totalmente fechado por ordem do tráfico. E olha só a quantidade de carros, viaturas da Polícia Militar que praticamente tomaram toda esta área aqui. Rua totalmente vazia. De acordo com as informações de moradores, tiveram um toque de recolher, ficar dentro de suas casas, em luto pela morte do traficante Diogo Wellington da Costa, conhecido como Bebezão. Desde a última sexta-feira, 4 PMs ficaram feridos durante ataques realizados por criminosos em vários pontos do conjunto de favelas do Alemão. Até um carro da PM foi incendiado e uma base atacada. Ontem, durante o dia, traficantes chegaram a efetuar disparos contra policiais na subida à base da UPP Nova Brasília. Quando existe confronto entre traficantes e PMs, os bandidos ficam exatamente neste ponto aqui onde nós estamos. E observe que eles disparam, efetuam vários disparos exatamente deste beco, e olha só os tiros aqui, todos marcados nesse portão. Um disparo que foi efetuado bem aqui na porta deste pequeno comércio, o projétil continua aqui dentro da parede. Meu Deus do céu, são várias perfurações aí na sua fachada. Vocês não têm medo, não? Ué, fazer o quê, mano? Tem, né? Mas é o único lugar de morar. Chegamos à Rua 2 e logo de vista a gente já observa quantidades de comércios que tem também as marcas da violência diante da criminalidade que permanece aqui dentro do Complexo do Alemão. Essa grade de alumínio está totalmente destruída devido aos confrontos aqui na Rua 2. Para você estar mais calma? Melhor não falar? Pacificado, mas não abandonado, e assinado a facção criminosa que continua dominando o tráfico de drogas aqui no Complexo do Alemão. Moradores estão sendo obrigados por alguns marginais em alguns pontos. Isso tem acontecido especialmente na Rua 2. Exatamente por isso nós aumentamos a nossa presença ali. Nós estamos com um grupamento de intervenção tática ali permanente nessa Rua 2. Foi exatamente o local onde essas informações estavam de alguma forma presentes. Vem cá, Zânia, queima roupa mesmo. Tu imagina morar na Rua 2. Você imagina morar no Complexo do Alemão? Hoje eu recebi pela manhã ligações, principalmente de uma amiga que mora na Grota, que me liga quase todo dia, ela sabe quem que eu tô falando. E aí dava pra ouvir tiro hoje pela manhã, doutor delegado. Era por volta de 10 horas da manhã, tinha tiro, com ela com 2 crianças dentro de casa. Mesmo se ela falou, Isabelle, mas se abrir a escola não vai. Eu não tenho luz desde ontem sem luz, porque atingiu um tiro, atingiu o transformador da rua. Não tem luz. A companhia da Light, a gente ligou, falou que ia mandar a equipe, mas também os caras não vão entrar com o tiroteio pipocando. Você imagina, doutor Carlos, o senhor que é da área de polícia, eu fico imaginando também, eu que já subi muitas vezes, morro em confronto, você ter isso, a gente entra e sai lá. Você ter isso na porta da tua casa, tem uma grade que vira uma peneira. Se a bala encontra a grade, encontra uma pessoa facilmente. Imagina, doutor, agora vamos tirar o delegado dentro do teu corpo. Bota o homem, o pai de família, a situação desses moradores, né? Infelizmente, é uma situação muito grave, mas que infelizmente faz parte do conflito. Eu se morasse ali, eu ia ficar horrorizado, eu ia ficar com medo das minhas filhas serem atingidas. Eu acho que a polícia tem que fazer isso mesmo, colocar pessoas ali, pessoas destacadas naquele local, porque ali, Isabelle, deve ser um local de rota de fuga. Deve ser muito fácil ficar ali e sair dali. Por isso que eles escolhem aquele local para bagunçar, para vender a droga deles. Então a polícia está trabalhando bem, mas eu ficaria horrorizado. Você me perguntou, eu ficaria horrorizado. Eu vou jogar o Eduardo. Eduardo Oliveira, ao vivo, direto do Complexo do Alemão. Por que Rua 2, por que Nova Brasília agora é o QG do confronto dos bandidos para entrar em confronto com a polícia, Du? Por quê?
Olha, Isabelle, é o QG da Polícia Militar que praticamente tomou toda a Rua 2 e todo ao longo dela, porque é lá que é o reduto dos criminosos, os traficantes permanecem lá. Pouco antes daquela mega operação de 500 policiais do Choque, do BOP, Batalhão de Ações Concorrentes, vieram fazer uma operação pente fino na área. Aquela localidade lá, Isabelle, eu conversei com alguns policiais militares, já tinha a Feira do Pó, ou seja, bancas em plena luz do dia vendendo droga. Exatamente, vendendo droga em plena luz do dia com traficantes armados. E olha só, Isabelle, só para sua informação, alguns policiais militares passaram para a nossa equipe de reportagem o perfil desses criminosos que estão aqui no Complexo do Alemão. E qual é o perfil? Então, e há pouco eu conversei com o Frederico Caldas, porque a informação é de que são menores de idade que estão armados. Vamos acompanhar a resposta do coronel Frederico Caldas, que é o comandante aqui das UPPs. Fala aí, comandante. A nossa inteligência e mesmo os policiais que estão na ponta da linha confirmam realmente essa informação de uma presença de jovens, de adolescentes e especialmente garotos de 14, de 15 anos com a arma na mão. Isso representa um grande desafio por parte do processo de pacificação, principalmente compreendendo as dificuldades que se tem no trato com jovens infratores. Fizemos esse reforço, à madrugada fizemos uma grande mobilização de efetivo nesses pontos, especialmente na Nova Brasília, na Fazendinha e também no Alemão. Vamos manter esse reforço por tempo determinado. Olha, doutor, até o Eduardo pode entrar nessa jogada nossa aqui. Se eu não estou enganado, ou se eu não estou tão velha assim de reportagem policial, a pergunta é, menor de 14 anos era usado como vapor, como avião, como o cara que anuncia lá que a polícia está chegando. Os caras estão com um fuzil caro e pesado na mão, uma nova estratégia do tráfico, porque se vocês forem prender, os caras vão voltar pro morro. A legislação é muito branda, né, no que concerne pessoas menores de 18 anos. Mas eu também reputo isso, Isabelle, a dificuldade que o tráfico está tendo de recrutar pessoas daquela localidade. Eu conversei com o pessoal da PM e está havendo muita informação. A população está começando a ficar indignada com o que está... A própria população, que às vezes apoiava aquele tráfico de drogas ali, está ficando indignada porque essa guerra está matando seus filhos. Tem muita bala perdida, tem muita casa que está sendo perfurada. Então a própria população está fazendo aquele papel do X9 antigo, né, que delatava os marginais e está começando a prestar informações à polícia. Tá certo, doutor Carlos. Olha só, valeu, Du, que tá ao vivo ainda e continua lá. Qualquer coisa é só gritar que o Du abre na janela. Beijo, Du, qualquer coisa é só gritar, tá bom? Olha só, nós vamos agora com a história dos policiais, os 2 policiais militares acusados de matar o adolescente Matheus Alves dos Santos no dia 11 de junho no Sumaré. Eles vão prestar depoimento agora à tarde, a qualquer momento. Imagens da própria corporação revelaram a participação dos PMs no crime. A reportagem é de Melissa Munhoz. As imagens gravadas por 2 câmeras da PM mostram a frieza na ação dos policiais militares Fábio Magalhães e Vinícius Lima no dia do crime. Os 2 policiais estão na unidade prisional, o antigo BEP, e são acusados de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e tentativa de homicídio qualificado. Os 2 cabos estão sendo esperados aqui na Delegacia de Homicídios, na Barra da Tijuca, para prestar um depoimento formal ao delegado titular. Os cabos da PM capturaram 3 adolescentes suspeitos de praticar furtos na Avenida Presidente Vargas e levaram até o alto da Floresta da Tijuca. Além do menor que foi encontrado morto, um outro de 15 anos levou 2 tiros, mas escapou com vida. Prestou depoimento e participou da reconstituição do crime. Os policiais da Delegacia de Homicídios vão vasculhar a área do Sumaré, nas proximidades do local onde foi abandonado o corpo do adolescente Matheus Alves dos Santos, de 14 anos, no dia 11 de junho. O objetivo é descobrir se há ossadas de outras vítimas dos PMs. Ainda tem um garoto desaparecido. O secretário de Segurança Pública informou que foi a própria Polícia Militar que prendeu os 2 cabos e condenou a atitude, criticando a conduta dos PMs. Infelizmente, nós temos policiais muito ruins, policiais ligados ao crime, pessoas que fizeram isso são verdadeiramente bandidos, e eu digo que bandidos ao quadrado,
Mas quem prendeu essas pessoas foi a Polícia Militar. Temos aqui buscar inteligência, temos que buscar corregedoria, temos que buscar implantar esse sistema de câmera exatamente para dar um basta nisso e tirar essas pessoas da corporação. É complicado uma corporação ter que se explicar diante de imagens absurdas que estão sendo veiculadas pela imprensa. Essa imagem surreal, onde a gente olha e não vê nenhum tipo de... não é, doutor? Você não vê nenhum tipo de... Pelo contrário, parece uma satisfação de estar cometendo um crime, independentemente do que seria, do que estaria lá atrás na caçamba. São seres humanos menores de idade. Um deles, o que morreu, não tinha passagem pela polícia. Ou seja, quem são esses caras que acabam fazendo justiça com as próprias mãos? O secretário falou muito bem, bandido ao quadrado. Agora, Isabelle, o que me causou essa estranheza, até como policial, é a frieza, né, do policial militar quando fica feliz em dizer que ia jogar lá de cima, o outro dizer que ia descarregar a pistola, descarregar a arma em cima do rapaz. Agora, há uma terceira pessoa, um terceiro garoto, que sobreviveu, até tem nas nossas imagens aí, aparece o policial com o dedo assim, dizendo para ele não falar nada, lá na rua, lá, não comentar nada. Há um terceiro menino que sabe o que aconteceu na sua inteireza. Esse vai dizer quantos disparos, quem deu o tiro primeiro, quem não. Esse rapaz tem que tomar muito cuidado, por isso tem que achar ele rápido, ou ele tem que sumir, porque senão até os policiais, né, que já estão presos... Eles já foram ameaçados, né? Exatamente. Eles foram ameaçados, ele foi ameaçado, na imagem que aparece na volta, ele pega carona na descida do Sumaré com os próprios policiais, que falam exatamente isso. Se qualquer fofoca rolar na Uruguaiana, qualquer coisa desse tipo. Para vocês, como polícia, como DH, é aquele garoto lá atrás, para DH, como polícia, é importante o depoimento desse sobrevivente? Porque se o outro já sobreviveu e contou o que passou? Eu acho que com os elementos que já estão nos autos, já há indícios suficientes para condenar esses policiais militares, né, pelos crimes que eles praticaram. Mas, se puder fechar ainda mais, para não ter defesa, vamos dizer assim, eu acho que é melhor, Isabelle. Se achar esse terceiro rapaz, seria muito bom. Eu vou convidar aqui para entrar no estúdio, chegaram aqui pra gente, tem convidadas, é a Aline e a Tailane, que são tias da vítima, pelo que eu tô vendo na camiseta, do jovem Matheus que faleceu, que foi justamente, a Aline e Tailane, eu recebi a família de vocês aqui na época, eu me lembro muito bem de ter falado o seguinte, muita gente falando, mas o que eles estavam fazendo no centro da cidade, não foi, doutor? Dane-se, basta você colocar o teu filho, vamos supor que o teu filho, a gente não sabe, filho é uma surpresa, resolve ter más companhias. Vamos supor que no caso do Matheus foi comprovado que não tinha passagem pela polícia, é com isso que a gente trabalha, né, doutor? E aí simplesmente os caras correm atrás, tem a filmagem. O que eu imagino para essa família aqui, vou falar com a tia, eu imagino que para vocês a dor de imaginar o que aconteceu agora tá pior de ter filmado, registrado a tortura psicológica que o seu sobrinho passou, não é? É verdade, porque até então a gente soube pela boca do menino, ficamos aterrorizados, mas quando vimos as imagens, achamos uma pouca vergonha de destravar o fuzil e largar lá em cima, como se nada tivesse acontecendo. Ele desce sorrindo, aí fala assim, vocês estão chorando por quê? Não são homem não, homem não foram eles ter feito isso com meu sobrinho, eles que não foram o homem que pegou uma criança de 14 anos e fez tamanha maldade. Aí falou, não chora não, ainda nem começamos a bater, quer dizer, tá. Agora eu tenho minhas dúvidas se esses meninos estavam realmente praticando delitos, porque aqueles policiais militares, quando aqueles garotos correm ali no centro, é difícil pegar aqueles garotos, Isabelle. É muito difícil. Estou falando, porque eu não aguento correr, porque é difícil, os moleques são muito ágeis. Eles passam entre os carros. Os meninos que cometem crime ali são muito... Então os policiais militares... Você rouba, você nem sabe isso, que então foi os policiais roubado. militares pegaram os rapazes. Então eles, de repente, não tinham praticado nada naquele momento, porque senão não conseguiriam pegar, eles são muito rápidos. Então eu fico pensando o que motivou, realmente é um grupo de extermínio mesmo, é o mal pelo mal. Porque não tem explicação. Ainda entraram no carro, não pega, Isabelle. Se o PM corre no centro para pegar aqueles... Eu não pego, entendeu? Você não pega, é difícil, eles são muito ágeis. Eu vou conversar com as tias aqui, realmente, deixa eu parar para pensar isso não, doutor. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, em algum momento, seu sobrinho relatou de alguma forma que estava sendo perseguido no centro da cidade, que estava com medo de alguma coisa, vocês conseguem, depois de passar toda essa avalanche que aconteceu na família de vocês, vocês conseguem relembrar se ele tinha citado alguma ameaça antes? Não, nunca tinha falado nada. Ele ia para a escola, voltava... Ficava na rua, mas quando dava 8 horas da noite ele já estava em casa dormindo. Foi isso que a gente estranhou.
deu 8, deu 9, deu 10, aí foi quando a gente começou a procurar. Aí só depois de 3 dias depois foi que o menino veio avisar. Aí quando fomos ver já tinha acontecido. E esse menino que veio avisar o que foi baleado? É, o que se fingiu de morto. E é outra coisa também, Isabela, ele diz que fizeram disparos de fuzis em relação a ele. Não deve ter sido fuzil, ele não deve conhecer arma, é uma criança. Não deve, também não estou falando que o garoto é santo, pelo amor de Deus. Só estou falando que ele é um garoto muito jovem, não deve conhecer arma de fogo. Se fosse fuzil, ele não teria contato, estaria vivo. Sabe, né, doutor? Fuzil Exatamente. entrou, explodiu e tudo é difícil, mais. É difícil. Agora, a pergunta que eu fico aqui diante do... Já não tem mais nem o que falar, né, doutor? Tem imagem, foi uma tortura de uma execução, uma execução... Só a execução não foi filmada, não entendi por quê, diz que desliga a viatura e apaga o troço, mas beleza. Mas tem toda a tortura, o bote deles em cima das crianças, dos adolescentes, a tortura. Depois disso tudo filmado, que não tem mais como contestar, a minha pergunta vai para a família. Alguém da polícia, alguém do governo, alguém procurou vocês? Até agora ninguém procurou. O Estado não procurou a gente nem para poder pedir uma desculpa e falar que foi um polícia de merda, desculpa a expressão, não pediu desculpa, não procurou o sobrevivente, porque meu sobrinho já morreu, não vai voltar, mais um menino que sobreviveu. Vocês têm contato com o que sobreviveu? Temos sim contato com ele. Qual é o medo? Eu imagino, nem vou falar, que parece uma besta falando. É medo, né? Medo, ele não sai pra lugar nenhum. É porque ele sobreviveu até então, eles acharam que tinha feito um crime perfeito e não tinha feito um crime perfeito. O menino sobreviveu, aí do nada aparece na televisão falando tudo o que aconteceu, ele tá com medo de sair da comunidade. E aquele terceiro adolescente que agora a polícia procura, que é importantíssimo, como o doutor Carlos falou. Vocês sabem quem que é esse adolescente? Alguém falou pra vocês, deu uma dica de quem é o cara? Não sabemos. Ele só lembrou, ele tá tão atordoado que ele só lembrou no dia da reconstituição, que ele lembrou desse terceiro menino. Aí ele contou o que o menino falou e aí depois ele não viu mais nada, porque por que eles esse terceiro teria sido liberado, doutor Carlos? Eu não estou entendendo assim, se o Matheus não tinha, vamos pensar comigo aqui, se Matheus não tinha nenhuma passagem pela polícia, na minha cabeça ele não era conhecido dos policiais. Mas às vezes não deu mole, às vezes não foi capturado. Olha só, Isabelle, pra mim, você me fez uma pergunta, pra mim... Mas tudo bem, vamos supor, tudo bem, eu entendi o senhor. Às vezes o Matheus poderia estar em má companhia, a família está aqui, a gente joga limpo, não foi capturado, não é que não tenha passagem, que não possa ter feito algo contra alguém. A família até aquele dia a mãe falou. Isso. A minha pergunta é, se esses policiais já conheciam, porque pelo jeito já queriam pegar esses 3, doutor, por que esse terceiro teria sido liberado? Se o senhor vamos botar pistoleira aqui, vou fazer uma merreca do que eles fizeram. Simplesmente, eu vou e pego os 3. O certo é deixar alguém para contar a história. Eu não entendi por que esse daí ficou lá, desceu e ainda pegou carona. Esse aí realmente tem que conversar com ele, porque deve ter um poder de convencimento fora do normal. Eu acho que eu não conseguiria convencer aqueles PMs de não me matarem. Mas ele deve ter um poder de convencimento muito grande. Agora, Isabelle, olha só. Os PMs ali do centro, toda a área é assim, eles conhecem quem faz besteira, quem não faz besteira, entendeu? Então, assim, eu acho que, de repente, eles lembraram que aquele é trabalhador, que não fez nada, e que os outros estavam em má companhia. Eu não estou dizendo que o menino falecido e o outro são, pelo amor de Deus, são marginais, que é isso. Mas, às vezes, não estavam em boa companhia, os PMs já estavam olhando, já estavam vendo isso, que não justifica, e fizeram essa atrocidade que fizeram. Assim, não fico convencida. Eu gostaria de agradecer a família, a polícia não procurou vocês, mas se vocês quisessem fazer um apelo, está aberto, o SBT Rio serve para isso. É preciso, pelo menos, o reconhecimento. O que a família espera agora? Justiça, né? Quero justiça. Eu queria esse pedaço da filmagem que eles cortaram, não sei porquê, que foi o pedaço que fizeram a execução, entendeu? Que pra mim foi o Estado que apagou, para alegar que os polícias jogou lá e não foi eles que mataram. Eu quero justiça, eu quero eles presos, eu quero eles fora. Eu quero que a dor que a gente esteja sentindo, que se transforme em vergonha na família deles. Vergonha de saber que tem um policial corrupto, que às vezes a família nem sabe. Quero justiça. O que a gente está sentindo, não quero que família nenhuma sinta. Os próprios policiais militares hoje... Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, vou deixar vocês conversando aqui. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta e traz mais informações sobre a situação no Complexo do Alemão. Não sai daí, eu volto já já. Não pense. Oh, meu Deus! Apenas corra. Vai, depressa! Esse escândalo todo por causa de uma cobra? Tom, no Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT.
Tradição é com a Telecena. Inovação é com a Telecena. É tradição porque você paga R$7 e após um ano recebe de volta metade do valor que você pagou. É inovação porque além de todas as premiações, a Telecena sempre prepara algo novo. E por falar em novidade, agora quem marcar mais pontos vai ganhar até R$1 milhão. E ué, você não disse que a Telecena era tradição? Enfim, filho, tradição, inovação para milhares de brasileiros, a Telecena é a grande solução. Tá ficando bom até de rir, mãe. Extra forte, extraordinariamente forte. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. E você, o que é que faria com R$1 milhão? Ah, sinceramente, esse 1 milhão aí... Queria parar de trabalhar, né? Ia montar uma empresa pra mim e ia continuar a minha vida, né? R$1 milhão? Uma chácara também, né? Pra pescar, da galinha. Ingressaria na carreira como cantora. Quero conhecer o mundo inteiro. Eu ia dar uma geral em mim. Ia fazer um monte de coisa. Dá pra fazer tanta coisa com R$1 milhão que eu tô pensando até em virar pai pra ganhar uma Telecena. Beleza. Tamo de volta, tamo junto. Luiz Ribeiro tá aqui comigo, nós vamos falar sobre agora. Acabou de ser lançado aí o novo técnico, novo velho técnico da seleção brasileira, o Dunga, que deu uma entrevista coletiva agora há pouco. Tem minutos que acabou, se é que acabou ainda. Vamos colocar uma parte aí já do Dunga pro Luiz Ribeiro, já advogado do Dunga aqui, falar. Rodou. A gente não pode vender uma ilusão ao torcedor que as coisas são fáceis que a gente vai conseguir de um dia para outro. Vai ter que ser um trabalho muito duro a cada dia. O ídolo a gente não se cria. É ele que vai conquistando o espaço a cada dia pela sua performance, pelos seus resultados dentro de campo. Nós temos que aliar a esse talento o comprometimento, o trabalho, a humildade, o equilíbrio emocional. Os meus números, o trabalho que eu realizei na seleção brasileira foram os indícios que o presidente Marinho e o presidente Del Nero me chamaram novamente para a seleção brasileira. Injustiça, a gente usa muito essa palavra, mas não existe, né? Tanto não existe que eu estou aqui hoje novamente. Pois é. Luiz Ribeiro, meu colega, meu amigo, a pergunta que eu te faço é a seguinte: eu gosto do Dunga, mas fiquei um pouco desapontada com esse retrocesso. E você gostou? Não, eu gostei. Por quê? Porque, como ele disse, os resultados são bons do Dunga. E tem duas questões que nós devemos esperar para avaliar. Primeiro, o relacionamento dele com a imprensa. Ele disse na coletiva que aprendeu essa lição. Que ele era um pouquinho nervosinho, muito duro. Ele rejeitava aquela ideia da era Dunga, como se fosse uma coisa pejorativa. Então ele tem que melhorar isso e disse hoje que vai melhorar. Temos que dar crédito. Segundo aspecto que eu acho, ele passou por um processo de reciclagem. A gente tem que acreditar no ser humano. Estudou nesses 4 anos, desde a última Copa. A gente tem que ter essa oportunidade. Você acredita que com o Dunga no comando, essa história de cabelinho colorido, historinha de novelinha com o apresentador entrando lá e jogador dando mais entrevista que treinando, acaba? Acaba na hora, porque Dunga, nós podemos criticar o Dunga, negar liderança em relação ao time. Desde 94, ele liderava Romário, Bebeto, ele sempre teve esse perfil. Acaba. A seleção não pode ser só marketing, não pode ser só fashion. Tem que jogar bola, encarar o adversário. Você acha que a gente saiu de uma seleção fashion, é isso? Totalmente, sem estrutura, inclusive psicológica, pensando muito em aparecer. Nós temos que resgatar jogadores, inclusive veteranos. Ai, meu Deus, tô com medo do grafite entrar na tua lista agora, até vou deitar. Não. Mas Kaká não podemos evitar.
Não podemos deixar Robinho fora da seleção brasileira. E o Lucas, que está lá no PSG, tem que trazer esses caras. Tem um jogo com o Equador agora, Isabel, tem que ganhar do Equador. Não dá mais para ficar pensando numa... Que renovação você vai fazer com o Tite? O Tite primeiro tem que aprender a dirigir uma seleção para depois reivindicar o cargo. Mas Dunga é técnico, Dunga foi técnico da seleção, depois foi técnico do Inter, ganhou um gauchão lá, mas ganhar gauchão no ir lá é 50%, é Grêmio ou é internacional? Não é tão... Ele está preparado sim como técnico? Seleção brasileira é uma floresta desse tamanho, porque é global o jogo da seleção. Tem que saber como é que nós estamos na Europa, a tática, quem é que está jogando. Internacional é local. A gente tem que saber colocar no seu devido patamar. Seleção é global, internacional é local. O Dunga ganhou uma Copa América, ganhou Copa das Confederações e foi eliminado depois de um primeiro tempo muito bom contra a Holanda, diga-se de passagem. Todo mundo lembra dessa história da Holanda e até o Júlio César, que para mim não tinha que ter tido chance, teve chance de novo. Então, o povo lembra muito dessa questão da Holanda, mas eu lembro muito mais aqui de um outro ponto polêmico, escalação de Dunga que deixou fora o Ganso, coitado, que depois se apagou, mas era o cara, o meio-campo, o grande criador da época, junto com o Neymar, que também ficou fora da seleção de 2010. Você acha que ele refletiu sobre isso também? Se ele tivesse convocado o Neymar lá atrás, a gente não teria pagado tanto preço agora? Agora a CBF me parece que vai fazer a correção. A gente precisa entender esse processo. Às vezes o treinador não faz a renovação porque é pressionado por Jogos Olímpicos. Agora tem duas seleções. Uma é a seleção do Galo, seleção de base. Você vai convocando e botando jogadores. E o Dunga vai pegando essa seleção e vai colocando experiência. Agora nós temos dois treinadores. Um cuida da renovação e o outro do principal. Eles têm que entrar em sintonia. Agora, o projeto é interessante, dois treinadores. Temos que ver na prática como é que isso vai funcionar. Pergunta rápida para eu ir para o intervalo e tem que ser rápido. Ó, ligeiro, hein? Ligeiro. A pergunta é, com Dunga, quem tá fora de vez? Quem tá fora de vez na seleção? Com Dunga, Júlio César tá fora de vez. Ah, mas ele já tá fora por si só. Olha, eu preferia não arriscar muito em tirar jogadores, porque nós não temos aí, no caso lá da derrota, o Felipão foi o principal responsável. Eu te falo porque eu sou craque nisso. Ó, Tomás e Luiz Ribeiro. Quem tá fora? O Fred. Eu vou pro rápido intervalo. Luiz, família Tupi, obrigada. Daqui a pouco eu tô de volta. Não saia daí, hein? Não pense. Oh, meu Deus. Apenas corra. Vai, depressa. Esse escândalo todo por causa de uma cobra? Tom, no Cine Espetacular. Hoje, 11 da noite, no SBT. Fantasy, a nova fragrância da Britney Spears. Fale com uma consultora ou consultor Jequiti. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. No Torcedão Guanabara você concorre a mais de 200 TVs e muitos outros prêmios. Feijão preto máximo quilo 3,89. Açúcar Guarani quilo 1,75. Leite condensado moça 2,99. Margarina Quali 3,59. Queijo mussarela quilo 12,99. Filé de frango sadia bandeja 8,98. Sobrecoxa de frango sadia bandeja 4,99. Tamanho pó surf 2,99. Guanabara, tudo por você. Você é um playboy com poderes extraordinários. Você entra em uma festa na cobertura.
Eis o que poderia acontecer. Você usa sua visão de raio-x. 1 segundo a mais. Você não precisa de sua visão de raio-x e você não está usando roupa de banho. Você conhece uma garota interessante, com poderes extraordinários. Novo Super Playboy para ele e para ela. Aperte para começar. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo. O consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha. Cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare. E tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom pra todos. SBT Rio. Oferecimento. Pilão, o café forte do Brasil. Aniversário Inter, todo dia 10 ofertas surpresas. Tamo de volta, tamo junto. Hoje é o beijo da Cristina, que a gente bate bastante papo, ela sabe que é pra ela. Olha só, eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela sua audiência, mas você sabe, amanhã tamo junto, tô te esperando, hein? Tchau! Na tarde do SBT, novela é muito mais novela. O Ivan deixou você na rua. É hora de abrir os olhos de Márcia e conseguir aliados. Precisamos que vá a essa audiência amanhã. Café com aroma de mulher. Nesta terça, 3h15 da tarde, no SBT. Will, que legal! Eu já até comprei a aliança. Ah, é? Quantos quilates? Ashley, não é o tamanho que importa. É simples, não é?